Você sabia que o último domingo de janeiro, ontem, é dedicado ao Dia Mundial da Luta contra a Hanseníase? A data foi criada para conscientizar a sociedade sobre a doença. As ações realizadas pelo país marcam a campanha Janeiro Roxo, que tem como objetivo chamar a atenção para os sinais e sintomas da hanseníase. De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, a Sociedade Brasileira de Hanseníase no Brasil é o segundo país do mundo com maior número de casos anualmente. São detectados cerca de 30 mil novos casos da doença. Muito, hein? Para falar sobre a doença e alertar sobre a importância do diagnóstico precoce, a gente conversa com o dermatologista e hansenologista, Dr. Marcos César Florian. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso Santa Receita. Feliz Ano Novo, doutor. Feliz Ano Novo, eu que agradeço o convite. É um prazer. Nós que agradecemos. Doutor, o que é a hanseníase? A hanseníase é uma doença bacteriana, então ela é uma doença infecciosa causada por uma bactéria específica que causa essa doença e com particularidades muito grandes, né? Então, basicamente, lesões de pele e lesões de sistema nervoso periférico, que causam as alterações de sensibilidade, de motricidade. Então, é uma doença meio única nesse sentido. E, doutor, existe uma predisposição para ter ou não? Existem pessoas que nunca vão desenvolver a doença, apesar de viver eventualmente num ambiente que tenha bactéria, por uma característica genética própria, né, de defesa. E um grupo pequeno, menor de pessoas que podem adoecer. E isso independe de idade, doutor? Independe, é mais raro nas crianças porque a doença tem um desenvolvimento muito longo. É uma característica de ser uma doença crônica. Ao contrário, por exemplo, da Covid, que a gente está vivendo aí, que a pessoa tem contato com uma pessoa e pode desenvolver dias depois, a hanseníase é uma doença de anos de desenvolvimento. Então, a gente tem crianças, claro, é um fator importante para a gente, mas, na verdade, ela se desenvolve ao longo de anos. Então, a população adulta geralmente é mais acometida. Mais acometida. Sim. Mas não tem, por exemplo, assim, um tipo de doença que pode trazer um tipo de medicação, nada disso? Não, nada disso. É uma doença basicamente de transmissibilidade mesmo, pessoa suscetível, que convive há muitos anos, eventualmente, com uma pessoa que não está em tratamento, né, uma pessoa que transmite, uma pessoa que não sabe que tem a doença e que não está tratando. Então, esse é o caminho normalmente natural da transmissibilidade, da transmissão. E como acontece, doutor, essa transmissão? Acontece de conviver muito tempo com uma pessoa que tem a doença e que tem uma forma que transmita. Porque tem pessoas que têm a doença e não transmitem, porque tem poucas bactérias. E tem pessoas que têm uma forma que, se não tiver tratamento, ela pode transmitir, mas uma convivência geralmente mais prolongada. Aquelas pessoas que vivem dentro do mesmo ambiente, ou então pessoas que visitam muito a mesma pessoa. Então, um contato como o nosso, assim, é muito raro da pessoa adquirir. Mas aquela pessoa que está sempre no mesmo ambiente, se a pessoa não tratar, eventualmente ela pode adquirir a doença. E é pelo ar, doutor? Como que é? Pelo ar, pelo contato via aérea mesmo. Mas é um contato prolongado. Prolongado, é muito tempo. É geralmente assim. Geralmente, quando a gente fala de hanseníase, as pessoas falam muito da lepra, né, Sim. doutor? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, porque ainda é uma doença com muito preconceito e talvez seja por isso que as pessoas até demoram mais para entender que estão e demoram para fazer o tratamento. Ainda é assim, doutor? Existe um estigma sobre a doença muito grande, até a mudança do nome. Foi uma mudança da década de 70, proposta aqui em São Paulo por um dermatologista, justamente por causa desse estigma. Porque além da pessoa ter a doença e ter todos os problemas naturais da doença, ainda carrega uma discriminação social que existe até hoje. Então a gente não utiliza o termo lepra de maneira alguma. É uma outra doença, a gente diz hanseníase, que é o nome oficial mesmo, justamente para que não carregue mais esse problema, né? Mas além do problema natural de ter que tratar uma doença curável, tem todo o tratamento, mas ao mesmo tempo, às vezes a pessoa até evita procurar o contato, ou então o serviço de saúde, ou evita falar para os familiares, que é uma coisa importante também para a gente tem que examinar os familiares para ver se tem outros casos entre eles, porque sempre o convívio é sempre o maior risco. Então é necessário que não haja essa discriminação, porque ela não tem nenhuma razão de ser
e na verdade só atrapalha. Só atrapalha, Só doutor. atrapalha, gente. Quais são os sintomas? Como é que é possível detectar? É clínico? É feito algum exame? O que a gente pode sentir? Basicamente clínico. Existem alguns exames, mas como é uma doença muito variável, às vezes a gente detecta a bactéria, às vezes a gente não detecta a bactéria e a pessoa tem a doença. Porque a bactéria tem pouca quantidade, a gente não consegue detectar. Então, basicamente é clínico. Então, lesões de pele que têm alteração de sensibilidade ou alterações, eventualmente, mesmo sem lesões de pele, que a pessoa sinta formigamentos, sinta alterações mesmo de não sentir a dor, não sentir queimar-se, né, de uma maneira sem perceber, dificuldade de abotoar um botão, alguma coisa que tem alguma coisa a ver com sensibilidade ou motricidade. Ou motricidade. Isso daí já é um fator de atenção, já deve procurar um serviço de saúde. Se tiver uma lesão de pele que tem alteração, que a pessoa sinta alguma alteraçãozinha ao toque, tenha menos pelos, eventualmente, uma área com menos pelos na pele, a gente já tem que ter uma atenção para investigação, pelo menos, né? A gente tem umas fotos aqui, doutor, eu queria que eles colocassem de novo, só para a gente falar mais ou menos, que existem graus, doutor. Existe? Sim, sim. E vários tipos de apresentação. Aí a gente está mostrando mais as alterações mais sequelares, né, de pacientes que não foram tratados precocemente, que a doença evoluiu por muitos anos e chega a situações assim a gente fala de incapacidades. A pessoa perde a motricidade da mão, pode perder a sensibilidade, principalmente mãos, pés e olhos. Mãos, pés e olhos. São as alterações mais comuns de sequelas. Que perigo, doutor. Por isso que deve ter sido feito, né? Fazer tanto precocemente, para que não chegue Exatamente. aí. Porque se ela tem cura, mas neste caso não é mais reversível. Nesse caso ela é curável, a gente diz do ponto de vista da bactéria, a gente estabiliza a doença, só que ele já ficou com sequelas. Então já existe uma segunda fase que é a reabilitação, que é a fisioterapia, eventualmente cirurgias. Existem várias situações individuais para cada um, de acordo com a sequela. Boa. O Léo tem uma perguntinha, doutor. Claro. Tenho uma pergunta. Doutor, a hanseníase ela também atinge na questão da temperatura da pele, por exemplo? Um queimado em cima da da mancha ou algo gelado, a gente também perde essa sensibilidade? A gente tem 3 sensibilidades, basicamente. A gente tem a sensibilidade térmica, a sensibilidade à dor e ao tato. Então, a gente, inicialmente, quase sempre se perde, essa capacidade de distinguir entre quente e frio, que é a sensibilidade térmica. Depois se perde a dor e depois o tato. A pessoa encosta e já não está sentindo. A gente quer, o mais precoce possível seria a identificação desse calor-frio, que é o primeiro teste que a gente faz clinicamente. A gente identifica uma lesão, suspeitou da hanseníase, a primeira coisa que o profissional faz é verificar com tubos de ensaio ou de alguma outra forma se existe uma alteração de sensibilidade entre o calor e o frio. Uma falta de capacidade de distinguir entre o calor e o frio já é um sinal de alerta. Num país como o nosso, que é endêmico, que é o segundo país em números de casos, depois da Índia, o Brasil é o segundo mais frequente, uma alteração dessa significa diagnóstico, até prova em contrário já é diagnóstico, sem nenhum exame laboratorial. E, doutor, é possível confundir com outras doenças? Porque quando fala da parte motora, às vezes pode confundir. É possível confundir com outras doenças também? Confunde com várias doenças. Então, as formas clínicas de acometimento de pele tem várias formas diferentes, cada uma delas tem várias doenças que se assemelham. E das alterações neurológicas também, tem várias doenças que se assemelham. A união das duas alterações de pele e de sistema nervoso é o que é mais característico. Isso a gente consegue, um profissional que seja capacitado, ele consegue fazer um diagnóstico clínico. Mas tem que pensar na doença, a gente sempre diz. A gente não pode esquecer dela dentro de todas as possibilidades de diagnóstico. Um país endêmico como o Brasil, não é possível que um profissional de saúde não pense numa doença como essa. E como é o tratamento, doutor? Ela tem cura, mas como funciona o tratamento? Ele é demorado? Existe um tempo? Pode voltar a ter? Sim, o tratamento é de 6 meses a 12 meses, tomando um grupo de antibióticos, que a gente chama de poliquimioterapia, são 3 medicamentos, para a gente combater a bactéria. Então, isso é o tratamento. É muito eficaz,
como qualquer doença infecciosa, pode ter falha, porque pode ter uma resistência a um antibiótico ou outro. Então, a gente tem que individualizar cada caso. Mas, via de regra, ele é curável. Se não é curável de uma forma, a gente consegue curar de outra. E a gente tem que combater depois as sequelas. Se a pessoa teve um diagnóstico mais tardio, aquelas alterações que foram mostradas não vão melhorar com o antibiótico, porque aquilo já é uma sequela. Então, a gente tem que fazer a correção daquilo. Mas o tratamento é extremamente eficaz. E, doutor, acho que o que é importante a gente falar para as pessoas é em relação ao contágio. Se a pessoa está fazendo o tratamento, ela ainda continua passando a doença? Quanto tempo isso tem? Como funciona? Porque as pessoas têm receio, às vezes, de pegar, de repente, na mesma casa, a toalha, a roupa de cama, não é? Eu acho que isso que é mais difícil para as pessoas compreenderem. Essa aqui é a estigmatização. Primeira coisa é que não se transmite por objetos. Então, a história de separar talheres é uma coisa totalmente infundada. Isso poderia ser compreensível nos anos anteriores, que não se conhecia, nas décadas anteriores. Hoje é simplesmente uma falta de conhecimento. E a pessoa transmite, ela no início do tratamento, os primeiros dias de tratamento, ela não é mais transmissora. Então, por isso que não há nenhuma indicação de isolamento, de afastamento. A indicação é encontro das pessoas e tratamento. Então, mesmo o tratamento durando 6 meses, às vezes 1 ano, não é no final do tratamento que ela não transmite. No final do tratamento, ela está curada totalmente, mas as primeiras doses que a gente dá, nos primeiros dias, você já elimina uma quantidade de bactérias suficientes para não transmitir mais. Então, a gente não isola, não orienta de maneira alguma, nenhum tipo de discriminação, não tem indicação. É diferente de outras doenças que você interna a pessoa tem que ficar um isolamento respiratório porque a doença transmite facilmente. No caso da hanseníase, não. E é possível pegar de novo, doutor, mesmo depois de curado? É possível, é possível. Não se adquire uma imunidade como uma vacina, né? Então, as pessoas têm que estar sempre atentas, né, em relação a isso. Pode acontecer, sim. Pode acontecer. Sempre fazendo exames, ficar atento às manchas. Se aparecem novas lesões, a gente sempre orienta, mesmo após as altas, né? Que a gente diz, a pessoa está curada, está de alta. Fala, apareceu qualquer coisa nova, qualquer lesão, qualquer alteração de sensibilidade diferente daquela, procure-nos, porque a gente existe uma possibilidade, claro, a gente pode ter uma segunda vez, sim. Com certeza. Que importante a gente falar sobre isso, né, doutor? Principalmente sobre o contágio. Eu queria que o senhor desse um recado para as pessoas em casa, que às vezes ficam receosas de procurar um médico, têm um medo, ou conhece alguma pessoa e fala, mas será que eu posso conviver? Queria que o senhor falasse um pouquinho disso para elas. O que a gente fala é justamente isso, a gente tem que acolher essas pessoas, né? A gente tem que acolher as pessoas e elas têm que chegar nos serviços de saúde e o serviço de saúde tem que estar capacitado a tratá-las. Então, o suporte, tanto médico, de enfermagem, de fisioterapia e psicológico é muito importante, e social também. Então, a história da hanseníase é uma história de muita isolamento, de muito afastamento social, né? Isso aconteceu no início do século passado, até meados do século passado, aconteceu muito isolamento. Crianças que foram afastadas dos seus pais, né? Foram dadas por adoção e descobriram os pais adultos. Toda essa é uma geração que está aí ainda, né? Inclusive, há muitas coisas também jurídicas envolvidas a isso, de ressarcimento, né? Então, a gente precisa evitar isso. Na verdade, procurar. O pior das coisas da hanseníase é não ter diagnóstico. Então, toda essa cadeia de transmissibilidade existe, porque existem muitas pessoas sem diagnósticos ainda, né? Diagnóstico da doença e que estão transmitindo porque não chegaram no serviço de saúde e não chegaram em toda essa estrutura que a gente falou. Então, esse é o nosso foco. Então, é justamente o contrário, né? A gente tem que estar aberto, as pessoas têm que procurar e toda a família, toda a comunidade tem que, ao invés de isolar, ao invés de fazer qualquer tipo de preconceito, tem que acolher essas pessoas, porque é assim que a gente vai resolver o problema. Com certeza, doutor. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Por nos esclarecer. E a gente sempre fala muito isso aqui, o conhecimento nos tira da ignorância. Então, quando a gente tem conhecimento, a gente consegue auxiliar, ajudar, compreender e acolher. A gente deve fazer isso sempre, né? Com as pessoas. Se você ficou com alguma dúvida, faz o seguinte, o site do doutor é www.marcosflorian.com.br. Muito obrigada, doutor, mais uma vez, viu? Eu que agradeço.